cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. Espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui para a videoaula da Sala dos Jovens. E nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre, que tem sob o título Ensina-nos a Orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram marcaram as Escrituras. Nosso tema, lição 7, Daniel, um estadista que orava. Nós já estamos falando de vários personagens bíblicos e esse é o personagem do dia de hoje. Desejamos que essa aula seja uma aula produtiva, abençoada para a sua vida. O texto do dia diz assim, Daniel 6:10, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava a fazer. Fica aí uma primeira pergunta para você, meu jovem. Quantas vezes você tem orado por dia? Pense nisso durante essa aula. Nosso objetivo é entender o propósito da educação de Daniel e seus amigos na corte babilônica, evidenciar as necessidades de oração em tempos difíceis e destacar a oração como um grande segredo das vitórias de Daniel e as revelações do Senhor deu a ele. Daniel ele é um grande exemplo para todos os cristãos. Nós veremos o quanto que a oração e a fidelidade a Deus permitiram que esse profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser esse grande estadista. A palavra estadista significa uma pessoa ativamente envolvida em conduzir os negócios de um governo, tá certo? Então esse é o significado de da palavra estadista. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? O que é identidade? Você saberia me responder? O que é identidade? Olhando para o dicionário, identidade é um conjunto de características que distingue uma pessoa da outra, tá certo? Mas aí vem uma segunda pergunta. Por que nós precisamos identificar-se com algo? Por que precisamos nos identificar com algo? Porque nós precisamos construir uma história, construir cultura, construir um idioma, né? Precisamos construir crenças. Então, por isso que nós precisamos de uma identidade. Agora, eu lhe faço uma terceira pergunta para você refletir durante a aula. O que nos identifica como cristãos? Pense sobre isso. No final da aula eu vou responder essa questão para você. Bom, Daniel provavelmente ele nasceu e cresceu em Jerusalém ainda nos tempos do rei Josias, o último rei piedoso que o governo de Judá teve. Isso está registrado em 2 Crônicas 34 e capítulo 35. Os textos deixados por Daniel, né, nos leva a crer que ele viveu muitos anos, aproximadamente 90 anos de idade. E desses 90 anos, com certeza 70 anos foram dentro da Babilônia, ou seja, dentro do exílio, dentro do cativeiro, quando eles foram levados da sua terra natal. E muito provavelmente, o texto não registra, mas Daniel não voltou mais para Jerusalém, permanecendo então na Babilônia os últimos 70 anos da sua vida. Daniel era de uma linhagem real, nós já vamos falar sobre isso, e tinha uma sólida educação na sua terra. O primeiro tópico fala sobre a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. Isso está registrado em Daniel capítulo 1. E na lição passada nós estudamos sobre a vida de Jeremias
E o que foi que nós refletimos? Nós refletimos do momento de sofrimento que esse profeta passou com a profecia que Deus havia lhe dado a respeito do cativeiro. E ele sofreu muito, lamentou, chorou, pediu a Deus tudo, mas tudo levou para um desfecho do cativeiro, porque o povo, ao invés de temer ao Senhor, desrespeitou ao Senhor, desobedeceu. Ao invés de o povo amar ao próximo, pensou só em ganância, pensou em violência, em injustiça, continuaram na prática dessas coisas. Ao invés de serem agradecidos a Deus, gratos a Deus, preferiu escárnio, preferiu a falta de compromisso, e tudo isso levou então ao cativeiro babilônico. E foi durante o 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, por volta de 605 a.C., que o rei Nabucodonosor da Babilônia sitia, ou seja, cerca Jerusalém, uma cidade, uma nação tão respeitada, tão amada na época. Ele cerca Jerusalém e então leva todos que pôde para Judá, todos do exílio de Judá, ele leva para a Babilônia. E agora todos os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, tanto do reino sul, Judá, como do reino norte, estão vivendo agora o juízo de Deus no exílio. Estão vivendo momentos de choro, momentos de dor, momentos de arrependimento, de saudade, da vida que tinha. E os judeus que foram levados, entre os judeus que foram levados para a Babilônia, houve um grupo seleto, houve um grupo diferenciado. O próprio rei solicitou que os filhos de Israel, da linhagem real que havia em Judá, jovens que não houvessem defeito algum, que fossem formosos de aparência, instruídos em sabedoria, em ciência, sábios, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então o rei Nabucodonosor faz essa solicitação, que é mais uma imposição, já que estão indo para lá, para que trouxesse dentre os cativos um grupo seleto de jovens. Por quê? Porque ele queria ensinar a cultura babilônica, e esses jovens seriam auxiliares do rei no palácio. E quando os jovens chegam na corte, eles têm uma surpresa, porque provavelmente eles pensavam: puxa, vão nos maltratar, vão nos tratar com escárnio, vão fazer com que a gente sofra, com que a gente trabalhe pesado, Porém, quando eles chegaram, eles tiveram uma surpresa, porque eles foram direto para o palácio do rei. No verso de número 5 do capítulo 1 diz assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, ou a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim foram criados por 3 anos. Olha que surpresa que eles tiveram no cativeiro. Ao invés de serem maltratados, esse grupo seleto da linhagem real, poderiam ter sido humilhados, como provavelmente alguns dos judeus foram. Eles foram tratados com benevolência, com bondade, porém tinham que aprender a cultura local. Provavelmente esses jovens teriam aí entre 15 e 20 anos. Agora pense comigo, nos dias atuais, se um jovem recebesse uma proposta como essa, ao invés dele, se ele não fosse um jovem tão prudente, o que é que ele falaria ou pensaria? Puxa, eu tirei a sorte grande, eu vou viver com o rei, no palácio do rei, usufruir de tudo que o rei tem. Porém, tudo que o rei tinha eram prazeres para oferecer para eles. Eram prazeres momentâneos, prazeres carnais, eram coisas que o rei usufruía, mas
que tinha como foco a satisfação pessoal. E muitos nos dias de hoje, na nossa geração, muita juventude hoje, tem vivido assim, tem vivido pelos prazeres. E aí, aquele, deixa para lá, esse negócio aí, vamos viver o momento, vamos viver o agora, né? Eu sou jovem, sou novo, né? O que Deus quer é o coração. Essas palavras, essas expressões vão criando no coração da juventude uma falta de temor, um esfriamento espiritual. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque infelizmente a geração em que estamos vivendo está vivendo uma troca da presença de Deus pelas bênçãos aparentes. Estão trocando a presença, que é mais importante, por bênçãos aparentes. Graças a Deus eu conheço um grupo seleto de jovens que não pensa assim, que eles estão focados em ter a presença de Deus na vida deles. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Bom, entre todas as medidas, que foram tomadas na formação e na mudança de mentalidade desses jovens, que foram trazidos para servir na corte, estava a mudança dos nomes desse grupo. E entre eles haviam ali alguns, por exemplo, Daniel, ele recebeu um nome babilônico, os seus colegas também, e nos tempos bíblicos, o nome tinha um significado muito importante, porque definia a identidade do possuidor do nome. Exemplos que nós encontramos na Bíblia: Moisés significa salvo das águas, Isaac significa riso, porque a sua mãe riu quando o anjo falou que ela seria a mãe que daria à luz a um filho, sendo uma mulher estéril. José significa Deus acrescentara, Samuel significa Deus ouve, Ana significa graça, Ruth significa companheira. E muitas vezes o próprio nome dessa pessoa era alterado por Deus durante a sua trajetória de vida. Exemplo, Abrão significava pai elevado. Quando Deus troca o nome dele por Abraão, significa pai das multidões. Então, esses 4 amigos, eles tiveram seus nomes, as suas identidades trocadas. Então, Daniel passou a se chamar Ananias. Daniel era Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azaria, o Senhor ajuda. E passaram a se chamar Belsassar, Daniel, passou a se chamar Belsassar, o nome do principal deus babilônico. Olha só, o nome dele era Deus é o meu juiz, o Deus poderoso, o Deus criador de tudo. Agora ele teria um nome com o Deus babilônico, Belsassar. Sadraque foi chamado, Misael, Sadraque significa servo de Aco, Deus lua. Agora ele tinha um nome que reverenciava a um Deus lua. Mesaque, sombra de um príncipe. Abidnego, servo de Nego, Deus da sabedoria. Olha que constrangimento esses jovens tiveram que ter por ter os seus nomes, as suas identidades trocadas. E é isso que o inimigo faz. O inimigo, quando ele atrai para um cativeiro, quando ele atrai para um pecado, a primeira coisa que ele faz é trocar o seu nome de santo para pecador, de santo para escarnecedor, de santo para alguém muito inferior àquilo que Deus determinou para a sua vida. Bom, vamos para o segundo tópico. No segundo tópico, nós vemos a oração em tempos difíceis. Então, Daniel e seus amigos, uma das coisas que nós devemos elogiá-los é porque eles nunca deixaram de orar. Mesmo enfrentando esses momentos complicados, eles permaneceram firmes na oração, firmes
em confiar em Deus, que Deus é poderoso, Ele não era, Ele é poderoso para todas as coisas. E nós devemos copiar o exemplo desses 4 amigos, de oração, de jejum, de busca, de intercessão, de clamor, de confiança em Deus. Jamais faça como alguns jovens que, diante das tribulações da vida, ao invés de buscar ao Senhor, se afastam de Deus, se afastam do seu Criador, se afastam daquele que pode auxiliar, daquele que pode guiar as águas tranquilas. Tem muita gente vivendo em grandes tormentas, mas ao invés de pedir socorro ao Pai, ele quer resolver a coisa sozinho, no braço, na sua inteligência, achando que a sua inteligência vai o tirar desse sofrimento, e não irá. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Às vezes, nossas lágrimas e a nossa atitude de quebrantamento são as nossas mais sinceras orações. Às vezes não temos palavras, mas aquilo que temos dentro de nós, quando nós expressamos a Deus, Deus nos ouve. Ainda que não haja uma palavra em nossos lábios, Deus nos ouve. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. E se o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, Ele faz a tradução da nossa angústia de alma diante do trono da graça. E no momento certo, Deus derrama graça e misericórdia para nos socorrer. Daniel, ele foi tão fiel à oração que por conta disso sofreu uma investida, uma conspiração por causa da oração. Nós lemos no capítulo 6 que por ele orar, aqueles que os invejavam, a sabedoria, a graça que havia na vida dele, conspiraram contra ele, fazendo com que o rei assinasse um decreto que ninguém mais poderia orar ao rei, a orar a Deus, a não ser ao rei. E o que eles fazem? Eles fazem isso só para pegar Daniel. E o rei, que gostava, tinha simpatia por Daniel, empatia por Daniel, é obrigado a lançá-lo na cova dos leões. Mas Daniel era tão apegado com Deus, tão apegado com Deus, que ele não se intimida. Ele fala: rei, faz o que tem que ser feito, que o meu Deus me guardará. Que preciosa confiança, que fé. E é assim que nós devemos aprender a viver, com essa fé, sabendo que se o dia mau se aproxima, nós temos um Redentor, nós temos um socorro bem presente na hora da angústia, e é Ele que vai nos ajudar em todo e qualquer momento. Qual seria a sua postura se você estivesse no lugar de Daniel? Você ergueria as mãos e gritaria bem alto: meu Deus vive? Ou você iria: não, tudo bem, não é para orar mais, eu não vou orar mais, pode deixar que eu não vou orar mais. Quando nós estamos enfrentando por problemas, ou quando nós somos questionados a nossa fé, nós temos que responder à altura. Nós temos que responder à altura. E a altura é se apegar mais com Deus. Daniel não deixou de orar, mesmo sabendo do decreto. Ele permaneceu fiel à oração. Deus espera que você faça isso também. Deus espera que você permaneça fiel à oração, à comunhão com Ele, à presença dEle, sempre chamar a presença dEle. Nós precisamos ser disciplinados na oração. A oração não pode ser uma coisa mecânica. Não pode ser uma coisa mecânica. Tem que ser um prazer estar com o nosso Deus. Tem que ser um prazer você estar conversando com o Espírito Santo a toda hora. Quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar também todo o nosso tempo. Não pode haver desculpas. Eu não tenho tempo de orar. Não há momento de orar. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Euclides Vaz Júnior, que tem nos ensinado a orar nas madrugadas. E quantos jovens participam dessa oração? É bonito de ver os irmãos reunidos e jovens ali, unidos, participando desse momento de oração, clamando a Deus. Mesmo na cova dos leões, Daniel estava em paz, pois ele conhecia o Deus que amava e que servia. Sua paz era resultado da sua vida de comunhão com Deus. Isso é o que cai no nosso coração, é o que derrama no nosso coração. Paz, todas as vezes que nós estamos em comunhão sincera
com o Senhor. No terceiro tópico dessa lição, fala sobre a oração de Daniel e as revelações do Senhor. E, como nós temos dito, Daniel era um homem de oração e essa oração se traduz no que disse Jeremias em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Era isso que Daniel fazia. Por isso que ele era um homem de oração. E a oração constante de Daniel tornou ele um homem acima de ser profeta, de estadista, né? Mas ele também era um homem humano. Ele era um homem com suas fragilidades, suas características, né? Ele não orava apenas quando precisava de socorro ou diante de uma grande ameaça. Ele simplesmente tinha uma oração como a sua prática cotidiana. Era um estilo de vida para Daniel orar. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, lá no capítulo 6, verso de número 10 em diante, 10 a 13, deixa eu ler para você. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Como costumava fazer. Você tem esse costume de orar ao Senhor todos os dias? Buscar a face dele todos os dias? Chega aí a lição. Então Daniel não era dependente de grandes ritos, né? Eu agora tenho que me ajoelhar, eu agora tenho que... Não. Daniel, ele atravessou os desafios porque ele tinha no coração que o mais importante era estar em paz com Deus. E isso virou um estilo de vida, né, para Daniel. E por ter esse estilo de vida, Daniel foi agraciado com vários cargos na Babilônia. Cargos de alto escalão no palácio da Babilônia. Em pouco tempo ele se tornou um homem de confiança dos reis. Em pouco tempo, por causa da graça de Deus havia na vida dele. Foi nomeado conselheiro-chefe na corte real do Nabucodonosor. Foi nomeado terceiro no comando do império de Beltesazar. Foi um dos príncipes no comando do império do rei Dário, né? E ele ajudou a governar 4 impérios. Ele ajudou a governar no alto escalão. Olha o que uma vida de comunhão com Deus nos torna. Você, jovem, que tem aspirações na sua vida, você precisa ter um estilo de vida, uma conduta de vida de oração, para que Deus te coloque nos melhores lugares, para que Deus te leve nos lugares mais altos que Ele reservou para a sua vida. Agora, se você não começar essa vida de oração agora, essas bênçãos que Deus tem reservado para você não te alcançarão. É isso aí, não te alcançarão. Agora, quer ver a tua vida abençoada? Tenha comunhão com Deus, como Daniel tinha. E quais são as orações que Deus ouve, né? Que orações que Deus ouve? A oração daqueles que são humildes e longânimos. Quando oramos com humildade e longanimidade, sem almejar benefícios próprios ou autopromoção, Deus se agrada e percebe que a nossa vida, uma disposição para o bem do próximo, né? E na bênção sobre aqueles que necessitam do cuidado divino. Tiago 4 e 6. Então, outro motivo é a oração de fé, oração com paciência. É outro motivo de oração que Deus responde. Então, é a oração com humildade, com longanimidade, com fé, com paciência. A oração que nós aprendemos a esperar o tempo certo de Deus. O tempo certo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, diz a palavra de Deus. E Deus sabe a hora certa. E nós precisamos também na oração buscar a santificação. Almejar a santidade, porque sem santificação, diz o texto, ninguém verá a Deus. Então, como você vai receber as bênçãos de Deus se o seu coração, se a sua vida
não reflete a comunhão com esse Criador, o nosso Pai que está nos céus. Jesus já fez o mais difícil por nós, que foi nos comprar a salvação, nos trazer a salvação. E o que é que nós podemos fazer para retribuir? Ter comunhão com Ele, com seu Santo Espírito, com o Pai Celestial. Muito bem. Respondendo àquela pergunta, o que nos identifica como cristãos? Olha aí o que diz Efésios. Lá em capítulo 1, verso de número 3, o que nos identifica como cristão? Que nós, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu. Nós só precisamos tomar posse e nos identificar com isso. No verso 4 diz que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, já estávamos em Cristo. Esta é a nossa verdadeira origem. Nós temos o sangue espiritual, somos cidadãos dos céus. Também fala no verso 5, nos predestinou para sermos filhos, ou seja, Deus é o nosso verdadeiro Pai, Ele nos adotou em sua família, nós estamos ficando cada vez mais parecidos com Ele, conforme nós nos aproximamos dEle, nós vamos nos parecendo mais com esse Pai maravilhoso. Olha só a nossa identidade. Nos predestinou, verso de número 12, para que fôssemos glorificados por nós. Para que fosse glorificado por nós. Não somos criados para pecar. Não somos criados para fracassar. A vitória está em nossa natureza e nós precisamos entender isso. Nós precisamos tomar posse disso. Você não é um fracassado. Você não é um Zé Ninguém. Você foi predestinado para vencer em Cristo Jesus. Amém? E no capítulo 2, verso 6, diz que nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha só, o velho homem já morreu, somos nova criatura, estamos nos lugares celestiais, não podemos lutar contra a carne ou sangue, pois a nossa luta não é no campo natural, mas no espiritual. Mas, como ele disse, nós já ressuscitamos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele fez com que aquele velho homem, venha ressuscitar agora para uma vida eterna. Vamos concluir? Então, essas valiosas lições aprendidas hoje, com aqueles que temem ao Senhor e que permitem, viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Nós não vemos a palavra Espírito Santo no livro de Daniel, mas nós sabemos que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza, para ter toda a sabedoria, todo o entendimento e alcançar as bênçãos do Senhor. Então, meu conselho para você hoje, meu jovem, coloque-se nas mãos de Deus, coloque-se nas mãos de Deus, que você possa glorificá-lo todo santo dia, com palavras, com ações, com decisões, com postura de crente, com identidade de crente, de cristão, de verdadeiro servo do Senhor. E pode ter certeza que o Senhor lhe ajudará na sua caminhada e vai te levar a lugares excelentes que você ainda nem imaginou. Deus vai te levar lá, se você tiver um coração puro, íntegro, que se aparta do mal. Gostou da aula? Dê o seu like, compartilhe.